irmãos entender que o estudo que eu estou trazendo aqui, ele é gradativamente e ele está tudo na sequência. Eu não falo coisas que vai acontecer depois, sempre gradativamente na sequência até o fim do mundo eu vou trazer na sequência. Não vou falar da grande tribulação antes do arrebatamento. Então, antes do arrebatamento vai acontecer o quê? A ressurreição dos salvos. Toque das primeiras trombetas. 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em aquilo está dizendo que no toque da primeira trombeta, os mortos que morreram salvos em Cristo, eles vão ressuscitar e vão encontrar com Jesus nos ares primeiro que nós, vão ter o privilégio de encontrar com Jesus primeiro que nós. Vamos ver mais ou menos como... Será algo muito glorioso. Já pensou naquele dia, de repente tu perder um filho teu, um parente teu bem chegado, você ter a esperança de um dia chegar lá no céu e encontrar ele? Quantos têm essa esperança e glorificam o Senhor? Eu espero um dia encontrar ele de mãezinha ali no céu. Meus irmãos, antes de eu falar sobre o arrebatamento de fato, eu vou falar rapidamente alguns tópicos sobre aonde estão os mortos. Na verdade eu nem ia falar sobre esse tema, porque as horas se passam muito rápido e eu não teria condições de falar sobre ele. Levo 40 minutos para falar, se fosse ler todos os versículos que falam sobre então onde estão os mortos. Mas vou falar rapidamente para os irmãos terem uma noção. Lucas, essa é uma parábola que o próprio Jesus falou, a parábola do rico e o Lázaro, que dá-nos a entender aonde que os salvos iam antes de Jesus vir. Lucas capítulo 16, verso 22 diz: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande a Lázaro que molhe na água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu és atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar. E havia um mendigo chamado Lázaro, que se deitara ao seu portão, cheio de chagas, e ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Agora, o homem rico se alimentava suntuosamente todos os dias, festejando e comendo a seu bel prazer. Mas chegou o dia em que o rico também morreu, e despertou no Hades. Era atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Pai Abraão,
tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito aqui. Meu filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora ele está em paz e você em sofrimento. Além disso, entre você e nós há um grande abismo que ninguém pode atravessar. Mais ou menos como que era antes da vinda de Jesus, antes de Jesus morrer. Então existia, os salvos iriam para o seio de Abraão, os perdidos iriam para o inferno, e bem no meio tinha um grande abismo que os separava. Então, naquele tempo, todo salvo ímpio descia até o Hades, no centro da terra, segundo os estudiosos, mas a Bíblia diz que é para baixo, é na terra. Então, e o rico, essa é uma parábola do rico e o Lázaro, o próprio Jesus citou. O rico foi para o inferno. Ele, erguendo os olhos, disse: Pai Abraão, pede a Lázaro que molhe o dedo na água e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Então é um lugar de tormento, o inferno. Antes de eu explicar para os irmãos de fato sobre esse assunto, vamos na sequência ali para nós ganharmos tempo. Judas capítulo 1, verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até... Veja bem, então até o tempo de Jesus, os salvos iriam para o seio de Abraão, os que morriam em pecado iriam para o inferno e continuarão ainda indo até hoje, e os espíritos dos piores demônios estão ali naquele grande abismo. Nós vamos agora ver detalhadamente, estudar sobre o inferno. Nomes para descrever o inferno na Bíblia. A Bíblia apresenta muitos nomes para descrever lugares para onde vai a alma do ser humano e os espíritos dos demônios. A palavra inferno no Velho Testamento, no hebraico, se traduz por Seol. No grego, no Novo Testamento, inferno se traduz por Hades, que é o mesmo que está em Mateus 11, 23 e Lucas 16 e 23, do qual acabamos de ler. E a Bíblia diz que jaz dentro da terra, pois a Bíblia então diz que desceu ao Hades. Depois temos ainda a palavra Keber, que se traduz por sepultura. É onde se coloca o corpo e não a alma, conforme está em Mateus 27, 60 e João capítulo 11, verso 38 a 44. Temos ainda a palavra Tártaro, que se traduz por abismo. É onde estão os piores demônios, presos em cadeias eternas, conforme está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 19. Depois ainda encontramos a palavra Geena, que se traduz por lago de fogo, e é onde serão julgados, ou serão jogados a alma do ímpio no julgamento final do trono branco, e também o espírito dos demônios que vão ser jogados também ali, conforme está em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 14. E onde fica então o inferno? Vamos ver agora, nós vamos assistir agora um vídeo que ele traz uma ilustração de como é realmente o inferno, mas baseado em fatos reais. Muito bem, meus irmãos, nós vamos ver agora então este vídeo baseado em fatos reais. Foi publicado por um renomado jornal finlandês em 1989, quando os geólogos trabalhavam na Sibéria, abrindo um enorme buraco de aproximadamente 14 quilômetros de profundidade. Quando eles chegaram então num determinado lugar, que eles viram que a broca começou a descer muito rápido, eles perceberam então que estavam no local oco, no local onde não tinha matéria para que a broca então
trabalhasse. E eles começaram então a perceber que alguma coisa estava acontecendo, porque eles colocaram, na verdade, um microfone nesse buraco para eles escutar os ruídos das placas tectônicas. Mas o que eles descobriram então, por surpresa, descobriram não ruídos de placa, mas gritos de milhares e milhões de pessoas, como se estivesse sendo atormentada, como que estivesse sendo torturada, gritos, horrores de pessoas. Nós vamos ver esse vídeo então agora, e os irmãos vão perceber como que realmente aconteceu isso. Now, I've got a clean copy of it now, and I warn you, this could scare you. Here's the email. Dear Art Bell, I just recently began listening to your radio show and could not believe it when you talked about the sounds from hell tonight. My uncle had told me this story a couple of years ago, and I didn't believe him. Like one of your listeners who discounted the story as nothing more than just a religious newspaper fabricated account. The story about the digging of the hole and the hearing of the sounds from hell is very real. It did occur in Siberia. My uncle collected videos and audio tapes and so forth on the paranormal, supernatural. He passed away fairly recently, but he would have loved your show. He let me listen to one of the audio tapes that he had on the sounds from hell in Siberia, and I copied it. He received his copy from a friend who worked at the BBC. It took me a while to find it tonight, but attached is that sound from my uncle's tapes. It's not the greatest quality, but the sounds are there. I was very hesitant to send you this, as the sound bothers me to listen to. I'd suggest that if you do play it on the program, warn listeners in advance so they may have the option of turning the radio off for 30 seconds while it plays. It has always haunted me. To those who discounted the Siberia sounds from Hell story, it is true, and I, for one, wish it wasn't. Rick, listening from Chicago. And so I submit now the cleaned, a better copy to you, and I warn you, what you're about to hear is very disturbing indeed. Estão então os salvos hoje, os que morrem salvos hoje, onde estão? Veja a declaração de Jesus a Dimas, um dos malfeitores. Declaração de Jesus a Dimas, um dos malfeitores que com ele estava crucificado. Os irmãos sabem que Jesus foi crucificado com dois malfeitores. E um dizia para Jesus: se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva a ti e nós também, homem. E outro diz: tu fala como dois, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse nem o mal fez. E ele olhou para Jesus e então fez esse pedido. Lucas capítulo 23, versos 42 e 43 diz: E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E Jesus lhe disse: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus então fez uma afirmação que o Dimas estaria no mesmo dia com Jesus no paraíso. Eu já vou explicar sobre esse assunto. Vamos ver. Lucas capítulo 23, versos 42 e 43 diz: E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E Jesus lhe disse: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus então fez uma afirmação
que o Dimas estaria no mesmo dia com Jesus no paraíso. Eu já vou explicar sobre esse assunto. Vamos ver o que diz a Bíblia então. Mateus capítulo 27, versos 51 e 52. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Já que estamos falando de ressurreições, então vamos falar agora sobre algumas ressurreições. O significado de cada ressurreição nós vamos agora passar para os irmãos que os irmãos fiquem por dentro então de quantas ressurreições que vai acontecer ou já aconteceu e vai acontecer. De ressurreições. Amém, irmãos? Existe primeiramente a ressurreição de mortos, que é aquele tipo de ressurreição que a pessoa morreu e ele ficou às vezes 1 dia ou 2 dias ou 3 dias morto. E aí alguém trouxe ele à vida, ele tornou a viver. E existe a segunda ressurreição, que é dentre os mortos, que é aquele tipo de pessoas que morreu e foi estar junto com os mortos. E depois de um tempo, ele ressuscita. E a terceira e última ressurreição é a ressurreição dos mortos. Então, a ressurreição de mortos são ressurreição naturais, ou seja, pessoas que morreram, mas depois ressuscitou. Do grego chama-se aistemi, tornou a vida, levantar-se, viver. Veja na ordem como fica então. Primeira ressurreição. Nós encontramos na Bíblia muitas ressurreições, que é a ressurreição de mortos. Veja primeiro o filho da viúva de Sarepta, aquela que foi ressuscitado pelo profeta Elias, conforme está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 21. E segundo, o filho da Sunamita, conforme está em 2 Reis, capítulo 4, verso 34. E terceiro, o homem que tocou nos ossos do profeta Eliseu, conforme está em 2 Reis, no capítulo de número 13 e o versículo 43. Em quarto lugar, encontramos o filho da viúva de Naim, no Novo Testamento já, Lucas capítulo 7, verso 11. E em quinto lugar, a filha de Jairo, Lucas capítulo 8 e versículos de número 54. E sexto, o próprio Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou, que já havia morto ou havia morrido já há 4 dias. Está lá em João capítulo 11, verso 43. Sétimo lugar, a jovem de Tabita, conforme está em Atos, capítulo 9, versículo 40. E oitavo e último lugar, o jovem Eutico, conforme está em Atos, capítulo 20, versículo 9. Este jovem Eutico, para os irmãos que não lembram, é aquele que o apóstolo Paulo ressuscitou, quando Paulo estava pregando num grande discurso à noite. Ele então estava pregando e passando algumas horas, esse Eutico sentado na janela, deu sono e ele caiu da janela e veio a morrer. E o apóstolo Paulo orou por ele e ele ressuscitou. Agora então veja, em último lugar, a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, em segundo lugar, veja agora então em segundo lugar a ressurreição dentre os mortos, conforme está... conforme diz na tradução do grego, que chama-se ageiro. São os que já estavam junto com os mortos, salvos, ou seja, no mundo dos mortos, e aí ressuscitaram. Disse Paulo, nesta ressurreição, cada um ressuscita na sua ordem. 1 Coríntios 15, 23. Primeiro Cristo as primícias. 1 Coríntios 15, 20. Então Jesus Cristo é chamado de as primícias, porque ele ressuscitou, ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Então veja que até a vinda de Jesus, ainda as pessoas não ressuscitavam aqueles que estavam já com os mortos, no mundo dos mortos, ninguém tinha ressuscitado ainda.
Muitos já tinham ressuscitado, mas como já falei, que a ressurreição dos mortos é aqueles que ficaram alguns dias, mas não chegaram a ir até o mundo dos mortos. Mas Jesus, então, é as primícias, ele foi o primeiro. E segundo, os que ressuscitaram, o que vão ressuscitar por ocasião, ou melhor, o que ressuscitaram por ocasião da morte de Jesus. Ou seja, os que ressuscitaram por ocasião da ressurreição de Jesus, conforme está em Mateus 27, verso 52. E em terceiro, os que são dele na sua vinda, ou seja, no momento do arrebatamento, conforme está em 1 Coríntios 15, 23. E em quarto lugar, os mártires, conforme está em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11. E também em quinto lugar, as duas testemunhas, que está lá em Apocalipse capítulo 11, versículo de número 12. Então, as duas testemunhas também está incluído nesta segunda remessa da ressurreição. Terceira e última ressurreição, então, é a ressurreição dos mortos. Neste caso, inclui todos os perdidos que ressuscitarão no juízo final, conforme está em Apocalipse 20, 11. Veja o que diz a Bíblia. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam Amém, irmãos? nos livros. Os irmãos entenderam sobre essas ressurreições? Então, naquela passagem também que nós lemos sobre Mateus capítulo 27, verso 51, aonde diz que no momento em que Jesus morreu, os túmulos se abriram e muitos corpos... No momento que Jesus morreu, então, o véu do templo de Jerusalém rasgou-se de alto a baixo, e tremeu, ou seja, os túmulos se abriram e muitas pessoas ressuscitaram no momento que Jesus morreu. Na verdade, no momento que Jesus morreu, porque Jesus disse que naquele mesmo dia estaria com Dimas no paraíso. Então não é, muitos estudiosos dizem que é no terceiro dia após Jesus ressuscitar, mas não foi. O Jesus disse no mesmo dia, ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus pegou Dimas, após ele morrer, ele pegou Dimas e aquelas pessoas que ressuscitou e passou no inferno, porque Jesus tinha um propósito de passar no inferno. Vamos ver o que diz a Bíblia para nós entender. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tinha um propósito de passar no inferno. Qual era o propósito? Tomar a chave da mão da morte e do inferno. As chaves. Veja bem, eu acho muito interessante esse versículo, porque isso eu fui aprender muito depois, e acho muito interessante, porque está no plural esse versículo. Jesus disse: eu tenho as chaves da morte e as chaves do inferno. Então a morte tem várias chaves, e o inferno também tem várias chaves. Eu comecei a meditar um tempo atrás sobre esse versículo, e cheguei a uma conclusão seguinte: foi o próprio Deus que fez o inferno. A Nova Jerusalém, que nós vamos morar, a Bíblia diz que tem 12 portas. O inferno, então, tem várias portas, porque seria até fora de um arquitetismo dizer que uma pessoa mora lá no norte, a morte tem que dar a volta toda no inferno para entrar pelo sul. Então tem que ter várias portas. O nosso Deus é um Deus de planejamento. Ele fez o inferno, como diz a palavra, não foi para nós, foi para o diabo e seus anjos. Mas após pecar, então todos vão para lá. E para não dar todas essa volta, existem várias portas, sul, norte, leste e oeste, no meu entender. Então o que aconteceu? A morte também tem várias chaves, porque Jesus disse: eu tenho as chaves da morte. Então eu imagino que também existe vários graus de sofrimento no inferno. E quando uma pessoa, por exemplo, é assassina, ele é ladrão, um estrupador, a morte pega essa pessoa e leva e coloca num compartimento lá onde a pessoa terá o maior sofrimento que possamos imaginar.
E quando a pessoa de repente morreu, mas foi para o inferno simplesmente, de repente até ele era um cristão, até ele acreditava em Deus, mas como era idólatra, foi para o inferno. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 21 e verso 8, ficarão de fora os idólatras. Então, simplesmente porque ele adorou idolatria, ele vai para o inferno, segundo a Bíblia. E como ele não fez muitas maldades, não fez maldade nenhuma, ele vai para um lugar que não tenha tanto sofrimento. Porque seria até injusto, para o nosso humanamente falando, Deus seria até meio injusto de uma pessoa que não fez nada de mal na terra e sofrer tanto igual uma pessoa que é assassino, é um estrupador ou coisas parecidas. Vocês não estão me entendendo? Amém? Então veja bem, Jesus passou no inferno, pegou as chaves da mão da morte e do inferno, e depois Jesus trasladou os salvos para o paraíso. Ele passou no seio de Abraão, juntamente com Dimas, que é a pessoa que morreram, e juntamente todos os do seio de Abraão. Vamos ver o que diz a Bíblia. Efésios capítulo 4, verso 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu o que é, senão aquele que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, através desse versículo, podemos entender também que Jesus levou ou trasladou os salvos para o paraíso. 1 Coríntios 12, ou 2 Coríntios 12, 1 e 4 diz: em verdade que não me convém gloriar, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que os homens não são dignos de falar. Então o apóstolo Paulo está dizendo que existe um terceiro céu e existe um paraíso, que nós vamos ver agora, é onde foi então trasladada essas pessoas, e cada um que morrer salvo vai então para esse lugar chamado paraíso. E onde que está o paraíso então? Vamos ver rapidamente. O terceiro céu. Existem 3 céus. O primeiro é o céu inferior, Uranus. É o primeiro céu onde estão as nuvens. Jesus o chamou de extremidades inferiores, Lucas 17:34. Segundo céu é chamado intermediário, Messorânios. É o céu estelar ou planetário. Terceiro é o céu superior, Epurânios. A Bíblia chama de as alturas, ou céu dos céus, conforme está em Números 9 e verso 6. É onde está o paraíso e também o trono de Deus. Amém, irmãos? Então, essa é a explicação de onde estão os mortos. É bom deixar bem claro que hoje quem morre no pecado continua descendo ao inferno. E os que morrem salvos hoje vão direto ao paraíso. O que é a segunda morte? Quantos aqui sabem o que é a segunda morte? Levante a mão. Segunda morte, o próprio versículo aqui responde. Romanos capítulo 6, verso 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então a pessoa que está no pecado, ele já está morto espiritualmente. Então morte fala de separação. E se ele morrer agora, ele vai para o inferno. E ali ele fica separado a primeira vez de Deus, de Jesus, porque morte fala de separação. E quando então ele ressuscitar no juízo final, ele vai ser lançado no lago de fogo, e aí enfrenta a segunda morte. Amém, irmãos? Vamos ver então, próximo versículo. Efésios capítulo 2, verso 1 a 5. E vós vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então a pessoa que não serve a Jesus, ele está morto espiritualmente. Ele precisa nascer de novo, ser reavivado, revivificado, para poder ser salvo e não participar da segunda morte. Veja o que diz Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, como eu já falei, quem está com Cristo não enfrentará a segunda morte.
Apocalipse capítulo 21, verso 8 diz: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Então a Bíblia está deixando bem claro que a segunda morte é o lago de fogo. Amém, irmãos? Então esses são os assuntos sobre aonde estão os mortos. Mas como será o arrebatamento da igreja? Agora vamos entrar num assunto que a igreja vai glorificar a Deus. O rapto da noiva. Paulo está dizendo então que nós vamos ser transformados. Mas antes ainda de eu falar sobre o arrebatamento, nós vamos ver agora sobre aquela grande polêmica que está acontecendo sobre o mundo. Será que vai acabar no ano 2012? O mundo acaba mesmo em 2012? É real ou apenas teoria? Tem algum fundamento bíblico? Vamos ver então se tem algum fundamento bíblico. Eu vou explicar mais ou menos, depois estarei. Os irmãos estão observando essas grandes pedras? Na verdade, isso aí são meteoros. Esses meteoros estão em volta do planeta chamado Nibiru. Foi o último planeta que os astrônomos descobriram. E, na verdade, quem inventou essa teoria de que o mundo vai acabar no ano 2012 foram os maias. Os maias começaram a ser revolucionários do ano 600 ao ano 900 da nossa era cristã. E eles tinham costume de medir o tempo através do seu calendário. Um calendário muito sofisticado, talvez melhor do que o nosso ainda hoje. E eles começaram a calcular então o que iria acontecer dali a milhares de anos, e descobriram que no ano, ou seja, no dia 21 de dezembro do ano de 2012, vai acontecer um grande eclipse, que existe um grande buraco no chamado Via Láctea, e esse planeta Nibiru vai estar alinhado com a Via Láctea e com o Sol e com o planeta Terra. E quando ele se alinhar, estiver bem alinhado, então vai acontecer um grande eclipse que vai cair, então, aqueles meteoros que eu mostrei, que está em volta do planeta Nibiru, vai cair sobre a Terra. Uma grande catástrofe que vai morrer, vai sobrar somente 2% da população do mundo, segundo a teoria deles. Mas tem um narrador aqui que ele vai explicar muito melhor para os irmãos num videozinho que eu fiz. Os irmãos vão entender muito melhor sobre isso. É o ano do juízo final profetizado pelo calendário maia, pelo oráculo chinês do I Ching e até por um programa esotérico da internet. 2012. A data prevista para o fim do mundo. Mas haverá fundo científico nessa predição? Será que os antigos oráculos realmente liam o futuro? A resposta pode afetar a todos nós, pois a história tem surpreendentes registros indicando que está muito próximo o último dia da Terra. O Juízo Final 2012, o fim dos dias. Há guerras e boatos de guerra, sinais e alertas. Há desastres e destruição. Há os que dizem que estamos em um período negro e que tais destruições não são fortuitas. Se você ligar em qualquer bom noticiário, verá constantemente ameaças de terrorismo, ataques nucleares, pragas e epidemias. Entramos em um processo apocalíptico. O calendário maia parece indicar que o mundo se acabará em 2012. É uma previsão assustadoramente precisa, feita por profundos conhecedores de astronomia. A civilização maia floresceu na América Central entre os séculos VI e IX de nossa era. Eles tinham mania de medir o tempo. Seu calendário era incrivelmente preciso, mais do que o nosso hoje. A conexão entre o ciclo lunar, solar e planetário
dava a previsão exata de eclipses solares para dali a milhares de anos. Os maias eram meio xamãs, meio cientistas, obcecados com o sincronismo e a consciência. Eles passaram 1000 anos examinando antigas civilizações, comparando e tentando descobrir quando a grande transformação ocorreria. O calendário também é profético. No século VIII depois de Cristo, eles previram que deuses de pele branca chegariam do mar em 5 de março de 1519. Nessa precisa data, Cortés e seus conquistadores desembarcaram no Novo Mundo. Pura coincidência ou o calendário seria mesmo profético? A resposta é importante, pois o calendário maia também prevê o fim do mundo, como sabemos, em uma data que eles chamavam de Kunabku. No solstício de 2012, em 21 de dezembro, o Sol estará dentro da fratura escura que existe no centro da Via Láctea. Eles chamam essa fratura de Mãe Cósmica. Também se referem a ela como buraco negro. E nos últimos 5 anos, nossos astrônomos descobriram que, de fato, existe um buraco negro no centro da Via Láctea, nossa galáxia. Os modernos astrônomos concordam com os maias. Em 21 de dezembro de 2012, a Terra estará perfeitamente alinhada com o Sol e o centro da Via Láctea. Um fenômeno que ocorre apenas uma vez a cada 25.800 anos. Ninguém sabe qual será o efeito desse alinhamento na Terra, mas os maias acreditavam que seria catastrófico. Será como atravessar um equador galáctico imaginário. As correntes magnéticas do sul e do norte passam a girar em direções opostas. Pode ser que haja efeito reverso quando atravessarmos esse equador galáctico. Os geofísicos têm uma teoria que é decisivamente semelhante aos eventos profetizados pelo alinhamento maia. Esse fenômeno é chamado de mudança de eixo, ou seja, o manto terrestre inteiro sofreria uma mudança em dias, talvez em horas, alterando a posição dos polos. Isso geraria um desastre global. Terremotos abalariam todos os continentes, enquanto tsunamis intermitentes inundariam as cidades costeiras. Em suma, teríamos uma catástrofe planetária. Por mais improvável que pareça, essa teoria tem respaldo científico. Albert Einstein foi o primeiro a sugeri-la. Muito bem. Então os irmãos observaram que realmente a coisa não está fácil. Mas na verdade, o mundo não acabará em 2012. Porque os irmãos sabem que quando Jesus vier arrebatar a igreja, o mundo vai continuar vivendo normalmente. Vai existir 7 anos de grande tribulação. Acabando os 7 anos, vai ter mais 1000 anos que é o reinado de Jesus Cristo na terra. Depois de 1000 anos, então terá o juízo final. Aí sim esse céu e essa terra será destruída. Mas então, se Jesus voltasse agora, só daqui mais ou menos 1010 anos, 1007 anos por aí, que o mundo realmente seria destruído. Amém? Só que de fato nós não podemos descartar essa teoria. Por quê, irmão Adão? Porque veja bem, se Jesus voltasse hoje, ou voltasse, digamos, no ano de 2011, o mundo já estaria vivendo a grande tribulação. E a Bíblia diz em Apocalipse que vai cair do céu saraiva no peso de um talento. Um talento, meus irmãos, existem 2 tipos de talento. Existe o talento menor, que ele pesa de 42 a 45 quilos. O talento maior pesa até 60 quilos. Tu imagina cair uma pedra de saraiva dessa na cabeça do indivíduo, e vai chover isso sobre a terra. E tantas outras pragas que a Bíblia diz em Apocalipse que vai cair dentro, na grande tribulação, de águas em sangue. Os irmãos, nós vamos estudar isso na grande tribulação. Vai ser coisa terrível. Então não podemos descartar definitivamente essa teoria. Se Jesus voltar agora, isso pode acontecer na grande tribulação. E segundo esses estudiosos, diz que a Terra já está sofrendo esse efeito visto que o planeta Nibiru com o Sol e a Terra já estão quase se alinhando, a Terra já está sofrendo esse efeito. Por isso que está acontecendo esses grandes terremotos, vulcão, enchente e tempestades. Pode ter também um sentido óbvio. Muito bem, meus irmãos, vamos continuar então.
falar sobre o arrebatamento da igreja. Mesmo versículo que nós lemos anteriormente, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. A Bíblia diz assim: eis-vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos arrebatados em um abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos restarão primeiro, depois nós seremos transformados. Por que nós temos que ser transformados para subir para o céu, irmão Adão? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 50, que carne e sangue não é do reino do céu. Então este corpo que foi feito do pó, do barro, não pode herdar o reino do céu, tem que ser transformado num corpo espiritual, conforme disse Salomão no livro de Eclesiastes 12, 7, que o corpo volta para o pó e o espírito a Deus que os deu. Então precisa de uma transformação para subir para o céu. 1 Coríntios 15 e verso 53, o apóstolo Paulo disse: convém que o que é corruptível ser revista da incorruptibilidade, ou seja, esse corpo que é pecador, que tem desejo pecaminoso, ser revista de um corpo glorificado, de um corpo de glória, que não sinta mais desejo do pecado, porque a Bíblia diz em Mateus 12, 25, e quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter o mesmo corpo dos anjos, seremos semelhantes aos anjos que não se casam e não se dão em casamento. Deixa eu falar para os irmãos que essa apostila aqui tem umas anotações para anotar aqui atrás. Se os irmãos quiserem anotar algum versículo, alguma coisa interessante, se era a caneta, pode ir anotando, para os irmãos depois fazer a provinha. Então, esse corpo precisa ser transformado num corpo glorificado. A Bíblia também diz, no versículo seguinte, no verso 23, dizendo que convém que o que é imortal se revista, ou seja, o que é mortal se revista da imortalidade. Então este corpo que foi feito do pó, que um dia vai morrer, que vai para o túmulo, ele precisa ser transformado num corpo que nunca mais enfrente a morte, que nunca mais sinta dor, que nunca mais fique doente, seja um corpo que vive eternamente, porque quando nós chegarmos junto de Jesus, nós vamos viver eternamente ao lado dele. Os irmãos têm essa esperança? Amém. Aleluia! Então precisa realmente ser transformado num corpo de glória. Mas como que será este corpo, irmão Adão, então? Este corpo nosso glorificado vai ser igual ao corpo de Jesus, conforme diz em 1 João 3 e 2, o apóstolo João disse: filhinhos, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Então nós vamos ter o mesmo corpo, ou seja, semelhante ao corpo que Jesus ressuscitou. Os irmãos lembram que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu no meio dos seus discípulos por algumas vezes, sem precisar abrir portas ou janelas. Ou seja, então nós vamos poder se teletransportar de um lugar para outro, sem precisar abrir portas ou janelas. Você pode glorificar a Deus por isso? Muito glorioso. Por isso vale a pena nós lutar, perseverar firme na presença de Deus, porque quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, este corpo velho já foi, será um corpo glorificado. Quem sabe você, irmã, que está aqui nessa noite, irmãos, que sofre enfermidade, doença, mas eu quero te dizer que lá no céu você não vai sentir mais isso. Lá você vai ter um corpo glorificado, um corpo que nunca mais te sentirá dor. Aleluia. Aleluia. Às vezes nós estamos aqui na terra à mercê de tantas coisas, enfermidades, tantas coisas que estão vindo em nossos dias hoje. Nós dizemos: Jesus, se tu voltasse agora. Mas eu faço uma pergunta: será que nós estamos preparados mesmo? Nós vamos ver isso depois, mas nós temos que orar e dizer: volte mesmo, Senhor, porque eu estou ansioso a encontrar contigo. Vamos ver aquela canção.
algo tão bonito quando lá no infinito com Jesus me encontrar. A igreja irá subir de branco e cantando Santo, Santo quando o dia chegar. E ao entrar no paraíso deste corpo não preciso, pois por outro vou trocar. Sei que não serão só. Aleluia. Aleluia. Abrexandaramacandarai. Esse corpo. Aleluia. Aleluia. Vai ser transformado num corpo glorificado. Que não serão só. Aleluia. Os irmãos imaginem, após o arrebatamento da igreja, a notícia alarmante que vai ser no mundo todo. Já imaginou aquela pessoa que estava ao teu lado há tanto tempo e acabou ficando? Como ele vai se sentir chocado quando ele chegar em casa, ligar a televisão, em todos os canais, está dizendo que um povo desapareceu da terra. Ele vai ligar o rádio, a notícia é a mesma coisa. De repente ele tem computador, internet, ele vai acessar uma página e todas as páginas da internet estão indicando que um povo desapareceu da terra. O desespero vai ser tão grande, mas será tarde demais. Será triste para as pessoas que ficarem aqui. Vamos ver como será mais ou menos essa notícia. Interrompemos as nossas transmissões para informar que recebemos de Oslo, nossa capital, notícias urgentes de que a cidade se encontra em pânico. E atenção para mais este informe. Oslo, urgente. Informa-se da central de polícia que algo misterioso aconteceu. Não se pode calcular o número de pessoas, tanto menores como de adultos, que desapareceram de repente sem deixar o mínimo vestígio para as autoridades. A nossa polícia não está podendo explicar o porquê desse acontecimento, nem sobre os desaparecidos. Trata-se de um número incalculável e solicita que em cada família, onde se note a falta de alguém, seja feita notificação urgente ao posto policial mais próximo, dando minúcias e circunstâncias ligadas ao desaparecimento para se facilitar o trabalho das autoridades, a fim de que possam desvendar este mistério. Mais este informe ainda. Oslo, urgentíssimo. À medida que passam os minutos, surgem novas notícias, cada uma mais extraordinária do que as outras. Da praça central desta cidade, muitos comerciantes, em meio aos seus afazeres, servindo a freguesia, desapareceram. Nós estamos aqui no centro da cidade, na Praça Costa Pereira, onde o caos está instaurado. Não se sabe por que, no meio de uma apresentação musical, os músicos simplesmente desapareceram. O que vem acontecendo no resto do mundo, pessoas estão sumindo sem aparentemente nenhuma explicação. Senhor, o senhor estava na praça, o senhor estava assistindo ao show, sabe por que eles desapareceram? Ah, minha jovem, não me toca muito, tenho que dizer que Jesus voltou. O que foi que me impediu de ir de encontro a Jesus? Foram justamente as mínimas coisas que eu julgava sem importância e que não me impediriam de ir ao céu. E eis que aqui estou. Tem misericórdia de mim. Vai ser, o lamento vai ser muito grande. Vai ser mais ou menos assim a notícia alarmante após o arrebatamento da igreja. O que será daquele parente nosso, daquele filho ingrato, que não quer saber de Jesus, aquele esposo ou aquela esposa que de repente só acompanha o marido, ou só acompanha a esposa. O que será naquele dia? Ajuda! Desespero, um homem desesperado após o desaparecimento de sua esposa e de sua filha. Nós vamos ver um clipe agora.
e depois vice-versa. Depois o marido sobe e a sua esposa fica. Vai ser mais ou menos assim. Nossa, que linda! Mãe, eu vou cair, mãe! Por que a gente não pode fazer isso junto como família? A gente não precisa da igreja para ser uma família, tá? Eu vou dizer mais uma vez. Eu não quero mais ouvir sobre essa história de Bíblia. Se quer ir, vai. Por que você não abre seu coração só um pouquinho? Por favor, Dorothy. Olha pra mamãe. Aqui, dá um sorriso. Olha, mamãe. Um sorriso. Isso. Querida. Sim, alô, eu queria falar com a senhora Carey, Lisa Carey. Não! Desculpe, acho que não está entendendo a urgência. Eu preciso falar com ela agora. Ela tem que saber. Por favor, diga a ela que não é tarde demais para tomar uma decisão. Obrigado. Está vendo aqui? O que está acontecendo? Darcy! Lisa, o que está acontecendo? O que está acontecendo, Lisa? Me explica, por favor. Michael estava certo, ele estava certo. Eu devia ter ouvido ele. Michael. Santos tinham sido arrebatados da terra. Meu Deus. Isto fala exatamente o que eu falei antes. Será que nós que estamos aqui nesta noite, eu sei que os irmãos que estão aqui nessa noite vieram ansiosos para ouvir sobre o arrebatamento da igreja, ver o que Deus tinha para falar com nós nessa noite, e Ele está falando bem de perto, para nós se preparar, porque a vida dele é assim. Não há mistério nenhum na vinda de Jesus. Nós temos que estar preparados. Ele vai vir de surpresa, isso é real, mas ele vai vir muito rápido, e por isso nós temos que estar preparados. Não dá tempo da pessoa pedir perdão. Não dá tempo de dobrar os joelhos e dizer: Jesus, me perdoa. Nunca mais vou fazer o que eu fiz. Não adianta. Vai ser tarde demais. Então, nós que estamos aqui nessa noite, eu tenho certeza que Deus vai mexer com a nossa estrutura nessa noite. Já imaginou os arrebatamentos nos hospitais também? Está ali, de repente, um irmão ao lado de um ímpio. De repente, o irmão sobe, o ímpio vai ter uma surpresa. Se tiver problema no coração, vai morrer na hora. Porque imagine só o desespero da pessoa ver uma pessoa sumir na frente dele. E vai ser mais ou menos assim. O que é isso? Enfermeira? Onde estão todos? Aleluia. Os irmãos, imagine também o arrebatamento. Como vai acontecer acidentes no dia do arrebatamento? Você já imaginou? Está ali um irmão na bolé,
com mais 4 pessoas, digamos, no carro, está ali nos 100 por hora no ABR, de repente tem 2 ali, pelo menos, 2 pessoas dessas que nunca levaram as coisas de Deus a sério, ou seja, nunca entenderam realmente o que é um novo nascimento, um compromisso sério com Jesus, e aí de repente aquela pessoa desaparece, some. Já pensou o carro desgovernado, o que vai acontecer de tanto acidente? Com certeza as BR ficarão com certeza trancada, interrompida em vários lugares. Já pensou no meio das grandes metrópoles, das grandes cidades? Joinville, por exemplo, das 5 da tarde às 7 da noite, ou das 7h30, das 6 da manhã às 7h30 da manhã, o engarrafamento que dá. Imagine quantos cristãos que estão dirigindo neste momento. Imagine no arrebatamento a surpresa que vai acontecer com muitas pessoas, não vão saber porquê, mas vão levar muito tempo para chegar em casa. Quando chegar em casa, vão ter a triste notícia que um povo desapareceu da terra. Oi, mãe, sou eu. Eu queria me desculpar por ter perdido a festa do Rainy. Ah, não. O senhor está bem? Não tem motorista. Não tem motorista. Não tem lá. Calma, o senhor está em estado de choque. Alguém me ajuda. Lá, vai ver. Calma. Meu bebê! O meu bebê! O que foi? O que aconteceu? O meu bebê, ele desapareceu. Ele estava sentado aqui e sumiu. Ele desapareceu. Alguém me ajude, pelo amor de Deus. O que está acontecendo aqui? O meu bebê desapareceu. Vou interromper um pouquinho, só para explicar um detalhe. Os irmãos observaram que tanto naquele clipe anterior como nesse, desapareceram crianças. E isso até é um assunto meio polêmico. Será que os filhos dos ímpios serão arrebatados? Porque na verdade nós não temos base bíblica para afirmar se o filho de um ímpio será arrebatado ou não. Porque, veja bem, o próprio Jesus disse: deixai vir as minhas pequeninos, porque deles, deixai vir as minhas criancinhas, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus disse que as criancinhas eram o reino do céu. Mas veja bem, segundo os estudiosos, as criancinhas que Jesus se referia era até 5 anos, aonde Jesus pegava a criancinha, colocava no colo. Lá em 1 Coríntios 7,14, a Bíblia diz que uma mulher descrente é santificada pelo homem crente, o homem não crente é santificado pela mulher crente, e o filho então é santificado pelos pais. Agora, essa santificação, na verdade, não dá direito à salvação, porque a salvação é individual. Cada um de nós temos que prestar conta a Deus. Ou seja, nenhum filho vai agarrado na saia da mãe ou no paletó do pai para o céu. Ele precisa prestar conta de seus atos. Então, eu vou contar aqui para os irmãos um breve testemunho para os irmãos, depois tirar uma conclusão os irmãos mesmos. No Paraná existia um pastor, ele tinha uma filha com 11 anos e um menino com 7 anos. E os irmãos sabem que no Paraná a lama ali é vermelha e quando chove dá um lamaçal tremendo. E o seu pai comprou então um par de chinelo para o seu menino. Era num sábado à tarde, então ele recebeu visita na sua casa. E então o menino começou a brincar com os coleguinhas dele lá fora e estava uma lama. O pai dele disse: tira esse teu chinelo, menino, tu vai arrebentar. Ele disse: tá bom, pai. Só que ele não tirou. E de fato arrebentou o chinelo. E aí ele pegou e escondeu o chinelo para não apanhar do pai. Aí tá, chegou a noite, foram dormir, outro dia cedo levantaram, já tinha sol. Aí o filho dele começou a andar lá fora, já estava mais seco o chão, começou a andar descalço. E o pai dele gritou com ele e disse: meu filho usa o chinelo, você é tudo contrário. Quando tem lama você não usa, você usa. E quando não tem lama você não usa. Aí ele disse: pai, eu não achei o chinelo, sumiu, desapareceu. Aí a irmãzinha dele disse: não, pai, ele está mentindo. Ele arrebentou o chinelo e escondeu para não apanhar. Então aquele pastor tirou uma conclusão: que o filho, com a idade que ele tinha, já 7 anos, ele já era responsável pelos seus atos. Já era responsável pelos seus atos. Porque como ele teve a inteligência de esconder o chinelo, ele podia bem também ser responsável pelos atos pecaminosos.
Por isso que nós, da Assembleia de Deus, não batizamos criança, porque eles não sabem responder por aquilo que eles querem futuramente. Mas depois de uma certa idade, a Assembleia de Deus, eu acho que é 12 anos, né, pastor? 12 anos que costuma então batizar. Mas de certa idade para frente, ele já começa então a discernir, saber o que é certo e errado. Então os irmãos tiram a conclusão, que os irmãos bem entender, porque na verdade já não tem muita base bíblica para afirmar se o filho do ímpio será arrebatado ou não. Vamos então continuar vendo esse clipe. Uns gritavam de raiva e horror, outros choravam e clamavam. Era inútil. A porta estava fechada para sempre. Não adiantava bater e dizer que tinham comido na presença do Senhor, que oravam, que eram obedientes. Não havia mais oportunidade. É quase impossível descrever os dias que se seguiram. Expectativa terrível, sofrimento sem par manifestou-se em todos. E foram lembrados os convites feitos pelos pastores e o desprezo com que receberam esses convites. Muitos que eram chamados de crentes, agora compreendiam que a fé que professavam consistia apenas em palavras ocas e frases costumeiras. Alguns iam às igrejas apenas para acompanhar amigos, outros porque gostavam de cantar no coro, tocar instrumentos e outros interesses, sem possuírem o verdadeiro desejo de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Não eram nascidos de novo, nem tinham o selo da promessa, nem adoção de filhos. Não tinham, portanto, direitos sobre a herança. Para certas pessoas, a igreja era simplesmente uma sociedade, um local para passarem as horas vagas. Mas agora estes mesmos clamaram: Senhor, abre-nos a porta. De fato, vai ser mais ou menos assim. Infelizmente, dentro da igreja, como disse Jesus, muito chamado e poucos escolhidos. Jesus vai ir buscar uma igreja santa, lavada e remida no seu sangue. Não é de qualquer maneira para subir para o céu. Eu falei na aula de terça-feira sobre essas igrejas. Quem sabe alguns irmãos não estiveram na terça, mas eu vou explicar mais uma vez. Está levantando igrejas por aí com muitas curas divinas. De fato, Jesus está curando. Só que essas curas divinas, meus irmãos, que está acontecendo aí, nós não podemos dizer que a pessoa está salva, porque salvação não tem nada a ver com cura divina. Nós temos que entender isso. Salvação não tem nada a ver com cura divina, porque a cura divina é através da fé. Jesus honra com a sua palavra. Os irmãos sabem, a Bíblia diz assim: tudo que pedires com fé, crendo, receberá. Em Mateus capítulo 16, ou seja, em Marcos capítulo 16, versos 17 e 18, Jesus disse: esses sinais seguirão aos que crêem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Mas esse pastor não é de Deus? É de Deus, só que eu estou me referindo que a cura não tem nada a ver com a salvação é pela santidade. Por isso, meus irmãos, temos que tomar muito cuidado nesses últimos dias. Diácono Adão, até mesmo não só a cura, mas os dons espirituais da parte de Deus não é para salvação. Não é para salvação. Para uso do benefício do reino. Porém, ninguém vai poder se basear, eu tenho 4, 5 dons, vou ser salvo. Exatamente o que eu ia acabar de falar agora. Então, o dom espiritual, conforme diz o apóstolo Paulo, buscai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. O apóstolo Paulo diz que o de profetizar era o melhor dom. Só que dentre esses 9 dons, então, existe o dom de cura. E o dom de cura não dá direito à salvação. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso 21. Ele diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu. E no verso então 23, diz assim, que muitos naquele dia chegarão perante o Senhor e vão dizer: Senhor, em teu nome nós curamos, ou seja, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônio,
em teu nome nós fizemos muitas maravilhas, e Jesus vai dizer, eu vos direi abertamente, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade. Então veja que o próprio versículo está dizendo que não é a cura, por ter dom de cura não dá direito à salvação. A salvação é santidade. É santidade. Quem sabe você nessa noite possa me dizer, irmão Adão, mas eu queria tanto ter uma vida santificada, uma vida diferente de agora para frente. E como é que eu faço então para mim ter certeza da minha salvação? Eu vou lançar um versículo para os irmãos meditarem. 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia diz, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso corpo, alma e espírito seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é só o corpo que deve ser santificado e nem somente a alma. Tem que corpo e alma estar santificado, estar plenamente conservado para aquele grande dia do arrebatamento. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, ele não habita em um templo que se não estiver conforme a sua palavra, conforme o seu querer. Porque veja bem, lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 17, a Bíblia diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se vós destruíres o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo que sois vós, o templo de Deus que sois vós, é santo. Então, para nós ter certeza da nossa salvação, nós temos que preservar do nosso corpo e da nossa alma. Ter o nosso corpo santificado. Como é que eu vou santificar o meu corpo? Separado do mundo. Separado do mundo, de todas as coisas que esse mundo vem trazendo para nós, desviar dos caminhos do Senhor. Os irmãos sabem muito bem, os irmãos que o pastor doutrina aqui sabe muito bem o que eu estou falando, o que é uma vida de santificação. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse versículo parece até um versículo que não tem muita importância, mas olha o fundamento, olha o conteúdo desse versículo. Seguir a paz com todos. Isso chama muita atenção, porque dentro da igreja, irmãos, existe pessoas que realmente tem uma rixazinha, uma briguinha, às vezes entre adolescentes, às vezes entre jovens, às vezes até entre irmãos, aquelas briguinhas, aquela coisinha, e eu não gosto de fulano porque eu odeio de ciclano. Mas quem quer morar no céu não pode odiar ninguém, né, pastor? Tem que realmente amar, seguir a paz com todos. Há um versículo em Apocalipse, capítulo 21, eu esqueci o versículo agora, mas diz que ficarão de fora os cães. O cães, na tradução grega, significa pessoas briguentas. Então a Bíblia está dizendo, deixando bem claro que pessoas que brigam, que têm ódio no coração, não vai para o céu. E esse versículo que nós lemos ali, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual não adianta, ninguém verá o Senhor. Então naquele dia, infelizmente, muitos terão grande surpresa. Eu fiz questão de trazer essa passagem das 10 virgens para explicar para os irmãos, porque há um tempo atrás surgiu uma certa igreja por aí pregando, por aí dizendo que somente 50% da igreja ia ser arrebatada, o restante ia ficar. Mas na verdade esse versículo não está falando de 50%, ele está falando de fidelidade, assim como também aquele versículo será levado um e deixado o outro. Fidelidade e não porcentagem. Antes de eu explicar sobre as 10 virgens de fato, deixa eu explicar os costumes do povo no tempo de Jesus, do povo judeu. Os irmãos sabem que no tempo dos judeus, no tempo de Jesus, os pais apresentavam então o noivo para a noiva, e eles marcavam então o casamento um ano depois. Então a noiva sabia exatamente o dia e a hora que ia ser realizado o casamento. Então ela se preparava o ano inteiro, e o casamento acontecia exatamente à meia-noite. Os irmãos lembram de Jacó? Jacó, ele casou à meia-noite, ele trabalhou 7 anos para casar com Levi, e no fim casou com Raquel, mas casaram à meia-noite. Então à meia-noite era o casamento. Então eu parafraseando essa parábola, para os irmãos entenderem, digamos que às 11h30 da noite, nessa parábola, estavam as 10 virgens prontas, preparadas, esperando o noivo, com a lâmpada cheia de óleo. Estava esperando. Mas naquele dia o noivo tardou. Deu 11h40, não veio. Deu 10 para meia-noite, não veio. Estou parafraseando essa parábola. Aí elas acabaram dormindo. E aí todas dormiram. Mas
Quando vinha o noivo, então, ele não vinha sozinho, ele vinha na carruagem com muitas pessoas, num grande alarido. E aí a noiva também não estava sozinha, sempre tinha alguém por perto. E daí um pouco eles viram aquele alarido e gritaram: lá vem o noivo! E as noivas acordaram, e essas 5 prudentes tinham levado óleo de reserva, completaram a lâmpada, e o fogo continuou aceso, e elas foram encontrar com o esposo. As noivas foram olhar para a lâmpada estava se apagando. E aí procuraram o óleo, não tinha óleo de reserva. Aí gritaram para as prudentes: dá um pouquinho do vosso azeite, do vosso óleo, para nós completar a nossa lâmpada, porque está se apagando. Aí as prudentes disseram: vai antes e comprar, porque se nós der para vocês, vai faltar para nós também. E aí quando elas foram comprar, e aí foram ao encontro do noivo, a porta já estava fechada. Aí bateram na porta, e o Senhor não abriu mais. Então esta parábola significa o quê? Fidelidade. Pessoas que têm compromisso com Deus e não 50%. Porque olha, meus irmãos, simboliza o Espírito Santo. Lá em Eclesiastes capítulo 8, verso 9, a Bíblia diz: em todo o tempo seja alto o vosso vestido, e nunca deixe faltar o óleo sobre a tua cabeça. Então o óleo simboliza o Espírito Santo. Por isso a Bíblia também diz, Efésios 1,18: não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fosse selado para o dia da redenção. Então o Espírito Santo, ele veio preparar a igreja para o dia do arrebatamento. E se nós entristecer o Espírito Santo, de que forma que ele vai nos levar? Então nós precisamos realmente ter compromisso com Deus, uma vida no altar, jejum, oração, e ser separado completamente do mundo. Amém, irmãos? Vamos então continuar, já estarei encerrando. Achei que ia terminar mais tarde, mas consegui. Muitos terão surpresa no dia do arrebatamento, porque o arrebatamento poderá acontecer exatamente no horário de culto. Já imaginou acontecer o arrebatamento exatamente no horário de culto? Já pensou a surpresa? Será que todos nós estaremos preparados? Já imaginou se chega a ficar alguém, alguns desviados por aí, vir correndo para a igreja e encontrar algum irmão na igreja? Ou porque você não foi? E cadê o resto? Vai ser muito triste. Vamos ver mais ou menos como será então. Está voltando para a sua igreja. A Bíblia diz em Mateus 24, 42: portanto vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Eu quero que vocês saibam, igreja, que Jesus Cristo poderia voltar este mês, ou ele poderia voltar na próxima semana, ou ele poderia até mesmo voltar. Meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi tua voz e já chegou o fim. Meu Deus, o que será de mim? Eu não ouvi tua voz e já chegou o fim. Meu Deus, Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você está preparado? Sabe que após a igreja ser arrebatada, nós iremos encontrar com Jesus nos ares, e Jesus vai nos conduzir então até o seu tribunal, ou seja, o tribunal de Cristo. Coríntios capítulo 5, verso 10 diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Então, quando nós chegarmos nesse tribunal, que é o tribunal de Cristo, vai ser avaliado as nossas obras, aquilo que nós fizemos por meio do corpo, ou bem ou mal. É bom deixar claro para os irmãos que ali não será julgado o pecado, e sim somente as obras, aquilo que nós fizemos durante a nossa vida espiritual, aqui durante a nossa carreira espiritual. Amém, irmãos? O que é tribunal de Cristo? A palavra tribunal de Cristo está na apostila também. A palavra tribunal de Cristo, do idioma grego, chama-se bema, e quer dizer então
uma plataforma, um degrau, ou propriamente um lugar onde o juiz se assenta para julgar. No tempo de Jesus existiam vários tribunais, existia o tribunal de Herodes, tribunal de Pilatos, tribunal de César, e também existia o chamado tribunal dos gregos romanos. Esse tribunal, na verdade, era um tribunal onde o juiz julgava as competições que eram realizadas na época. Hoje os irmãos sabem que eles têm as grandes Olimpíadas. Naquele tempo também tinha as Olimpíadas, diferente de hoje, mas tinha. Era corrida de cavalo, era corrida a pé, vários tipos de competições. Então o juiz avaliava esse tipo de esporte e ele premiava então o vencedor. E o apóstolo Paulo também disse que nós um dia vamos participar de um tribunal onde Jesus vai avaliar também a nossa obra, o nosso esforço, tudo aquilo que nós fizemos por meio do corpo para o Senhor. Não uma corrida de esporte, mas uma corrida de fé rumo ao céu. Amém, irmãos? O tribunal de Cristo, todos aqui que aprendem na escola dominical já sabem que o tribunal de Cristo vai ser em algum lugar no espaço. Em algum lugar no espaço. Vamos ver mais ou menos então como que uma ilustração de como será. A escatologia é um assunto muito bom, porque na verdade ela abrange todas as áreas. Na escatologia nós falamos de geografia, falamos de matemática, falamos de biologia, falamos de missão, falamos de ética. É tudo que os irmãos imaginar está dentro da escatologia. Hoje nós vamos falar uma parte sobre ética, sobre a conduta do ser humano, a conduta do cristão. Como eu já falei então, que não será julgado o pecado, e sim somente as obras. Então, como podemos... João capítulo 8, verso 36 diz assim: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 13, 16 a 17 também diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que então Deus enviou Jesus para não condenar o mundo. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus e permanecermos fiel a Ele, nós não seremos condenados. Então, ali não será julgado por pecado. Romanos 8, verso 1 e 2 prossegue dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou. Então, se nós andarmos em Espírito, não andarmos na carne, nós seremos então salvos e não seremos condenados. Para as pessoas que creem que não tem nenhum novo convertido aqui, mas sabe que esse tribunal aqui não tem nada a ver com o juízo final. Esse aqui será o juízo somente das obras, e o juízo final então será para a condenação eterna. E quem receberá então o galardão? Primeiro, o galardão será para os que sofrem perseguição por causa do Evangelho. Mateus 5, verso 12. É muito interessante, meus irmãos, aquela pessoa humilde que luta, muitas das vezes é caluniado, os irmãos sabem. Muitos chamam a gente de crente fanático, crente quadrado, mas se nós não revidar, orar por ele, nós vamos receber o nosso galardão. Então, o esforço nosso aqui para permanecer humilde é o que vai nos garantir o galardão naquele dia. Segundo, será para os que amam os inimigos, Mateus 5, verso 46. Terceiro, será para os que dão esmolas sem esperar retorno ou ser aplaudido pelos homens, Mateus 6 e 1. Em quarto, será para os hospitaleiros, Mateus 10 e 42. E quinto, então, será para os que emprestam alguma coisa e não espera nada em troca, Mateus 6. E quem tiver essas qualidades, então, Apocalipse 22 e 12 diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Amém, irmãos? Será que nós temos essas qualidades?
Nós vamos estudar agora. Que tipo de obras serão colocadas à prova? 1 Coríntios capítulo 3, verso 12 a 15, traz-nos um grande exemplo de obras. Veja o que diz: se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, pratas, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia. Então a Bíblia está dizendo que naquele dia as pessoas serão salvas, mas todavia como se escapassem do fogo, do incêndio, só com a roupa do corpo, irão passar vergonha. Então vale a pena nós fazer a obra do Senhor. Tem pessoas que pensam que esses galardões serão dados somente para as pessoas que evangelizam, que pregam a palavra, que estão no grupo familiar, no grupo de crescimento, entregando um folheto, mas não é somente esse tipo de obra que vai ser galardoado. O que Paulo está querendo falar aqui realmente é a conduta do ser humano. Como é que está a nossa conduta como cristão perante a sociedade? Como é que está a nossa conduta? Porque se os irmãos observar no contexto desses versículos que nós lemos, a partir do versículo 1, quando o apóstolo Paulo chegou em Corinto, ele teve uma grande surpresa, porque ele viu que havia uma grande divisão dentro daquela igreja. Uns queriam adorar a Apolo, outros queriam adorar a Paulo. É aquele tipo de pessoas que pensam assim: eu não vou naquela igreja porque eu não gosto daquele pastor, eu prefiro esta. Ou eu não gosto desse pastor, eu vou lá para outra igreja porque eu gosto mais daquele. Então havia esse tipo de divisão dentro da igreja de Corinto. E então o apóstolo Paulo começa a trazer uma grande divisão, um grande ensinamento para aquele povo, dizendo: não, nem eu nem Apolo aceita adoração, você tem que adorar a Deus. Ele começa a trazer um ensinamento então, e a partir do versículo 12 ele começa a dizer assim: se alguém por outro fundamento além do que está posto. O que é um fundamento? Um fundamento é um estatuto, é um parâmetro, são leis que o próprio Jesus colocou e que não devemos revogar. São leis que vai durar eternamente. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim: mas hoje a tecnologia está tão avançada, o mundo está a cada dia mudando, e eu acho que não precisa tanta coisa não para subir para o céu. Desse jeito tá bom. Só que a palavra de Deus, ela não muda, ela permanece eternamente. E é o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, que não podemos mudar os estatutos, aquilo que Jesus já tem determinado. Amém, irmãos? Amém. E o apóstolo Paulo então começa a trazer um ensinamento, dizendo assim: se alguém formar um edifício. O que é um edifício? Um edifício, para nós que entendemos hoje, é um prédio, é uma construção, é uma casa. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte: que tipo de material nós usamos a partir do momento que nós aceitamos a Jesus no fundamento, no alicerce da nossa vida espiritual? Que tipo de material nós usamos? Será que foi material bom ou material ruim? Porque se nós usar um material ruim no fundamento, no alicerce da nossa vida espiritual, não vai durar muito tempo. Se o material for bom, dura para sempre. Se não for, vai precisar de uma reforma. Os irmãos que conhecem de construção sabem muito bem, se fazer uma casa de madeira, não vai durar para sempre, porque a casa de madeira vai logo ter cupim, logo vai apodrecer e tem que passar por uma reforma. A vida espiritual é do mesmo jeito. Então, se não usar um material bom no fundamento da nossa vida espiritual, essa casa não vai resistir, ainda mais nos momentos difíceis que estamos vivendo hoje. Eu estava observando um certo tempo a maneira das pessoas construir os prédios, e aqui em Joinville eu estava observando um certo lugar aí, eles começaram a bater estaca no meio do mangue, a lama batia no meio da bota, e eles começaram a bater estaca lá, 4, 5 estacas uma em cima da outra, e de repente ergueram ali 2 prédios de 8 andares.
E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que pode um prédio não cair no meio da lama? Só que na verdade não estava no meio da lama. Eles batem a estaca até chegar lá embaixo, no cascalho duro, lá na rocha. E aí que dá para nós entender o seguinte: Jesus disse, se você construir a tua casa sobre areia, vai vir a enxurrada, vai vir o vento e ela vai cair. Mas se você construir sobre a rocha, ela vai resistir. Pode vir vento ou que vir, ela vai permanecer firme. Glória a Deus. Então é por isso, meus irmãos, que nós não entendemos. Às vezes uma pessoa é uma prostituta, às vezes ela é um ladrão, é um assassino, aceita Jesus, daqui a um tempo está pregando, está evangelizando, e pessoas com 10, 15 anos na igreja dizem, meu Deus, por que Deus não me usa? Depende do tipo de material que você usou no fundamento da tua casa espiritual. Porque se você usou material bom, você vai dar fruto e cada dia você vai crescer na obra do Senhor. Amém? Os irmãos podem glorificar a Deus? Então, que tipo de material nós usamos na nossa vida espiritual? Nós vamos estudar agora, em particular, cada obra desta. A primeira obra, então, que o apóstolo fala, e o ouro, então, fala de pureza. E pureza fala de algo sem defeito e sem mistura. São obras feitas por pessoas que sabem que de Deus não esconde nada. No Salmo 69, verso 5 diz, tu, ó Deus, bem conheces as minhas astúcias e os meus pecados não te são encobertos. Então essa pessoa procura sempre fazer o melhor para Deus, tendo Deus como primazia na sua vida, tendo Deus como centro da sua vida. Veja o que diz o escritor aos Hebreus ainda. Hebreus capítulo 4, verso 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem de Deus nós não escondemos nada. Nós temos que estar cientes de que de Deus não adianta nós fugir. Nós podemos até ser bem crente na igreja, até no nosso lar, mas lá no escondido, no oculto, Deus conhece o que nós fazemos, o que nós praticamos, o que nós falamos ou deixamos de falar. Ele conhece a nossa vida por dentro e por fora. Então, por isso que nós temos que permanecer firme, um bom testemunho, porque Jesus está ao nosso lado e Ele está nos vigiando às 24 horas. Eu nunca esqueço de um auxiliar do trabalho do Senhor, ele da Assembleia de Deus, numa certa cidade. Ele conheceu uma jovem na igreja, uma jovem muito linda, e ele desejou namorar com essa jovem. E então, depois de um tempo, começou a namorar-se e tal, e marcaram o casamento e casaram. E ele então mandou fazer um par de aliança de ouro puro, ouro maciço. Ele ganhou do pai dele um pedaço de ouro, e ele disse, eu vou fazer um par de aliança de ouro puro mesmo, para que isso sirva de um pacto entre eu e você, para que um dia, quando nós olhar para essa aliança, para esse par de aliança, nós lembremos que nós a prata, então, tem dois significados, no lado espiritual e material. No lado material fala de dinheiro, e aí temos que tomarmos cuidado para não se apegarmos ao dinheiro. Mateus 6:21 diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará para nós no vosso coração. Então casaram, 2 anos depois bateu uma crise financeira. E o que eles pensaram primeiro é vender aquele par de aliança. Então eles pegaram aquele par de aliança, levaram até uma joalheria, e o dono da joalheria pegou um aparelho com uma lente muito forte, e ele começou a olhar aquele anel. E ele começou a olhar no interior daquele anel, ele começou a ver algumas impurezas. E aí ele disse, olha, esse anel, ou seja, essa aliança não é pura, ela é falsificada. E o irmão disse, mas não pode, eu mesmo levei o ouro lá para o rapaz fazer, ouro puro. Você foi tapeado. Não é ouro puro, pode ver você mesmo. E o rapaz pegou aquela lente e começou a olhar, e ele mesmo pôde ver as impurezas. Ele colocava debaixo da lâmpada, chegava a brilhar. Só que olhava com um aparelho, via as impurezas no interior da aliança. E isso é a maneira que Deus olha para mim e para você. Eu olhando para os irmãos olhando um para o outro aqui, os irmãos só veem a aparência, mas Deus sabe o que está no coração do homem.
Deus conhece o que há no interior do coração de cada um. Como disse Samuel, nós olhamos a aparência, mas Deus conhece o que está no coração do homem. Então não adianta nós querer ser um crente falsificado, dizer desse jeito está bom, desse jeito também vamos para o céu. Não, ali no céu temos que ser ouro puro. Amém, irmãos? Quantos aqui quer ser ouro puro? Glória a Deus. Se nós olharmos para a vida de Jó, é um exemplo muito grande de ouro puro. Todos conhecem a história de Jó. Jó tinha 3 qualidades: ele era temente a Deus, era homem de oração, ele era honesto, tudo aquilo que ele falava, ele cumpria. Se ele dissesse, olha, eu vou lá na casa de fulano hoje, prometesse que ia, podia chover canivete, ele ia. Qualquer coisa que assumisse, ele cumpria, porque o crente, meus irmãos, tem que ser de compromisso. Se prometer alguma coisa, tem que cumprir nos mínimos detalhes, porque a Bíblia diz, o teu falar seja sim, sim, não, não, passou disso é procedência maligna. Jó também, ele se desviava do mal, ou seja, quando ele viu alguma coisa ali, ele disse, opa, vou por aqui. Ele não tentava o mal, porque sabe que se você ir, porque eu estou orando, então eu vou passar por ali, eu acho que esse mal não vai me atingir. Cuidado, porque Satanás, ele conhece o teu ponto fraco e sabe como te atingir. Amém, irmãos? Então, vamos ser ouro a partir de hoje, e com certeza teremos galardão. Prata. Vamos ver esse material. Pedra preciosa fala de um testemunho sólido, irremovível. Isso fala daquele irmão que seu testemunho é um exemplo de vida. Material fala de dinheiro. Em outras passagens a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós temos que tomar cuidado para não se apegar ao dinheiro, porque ele pode levar ao nosso fracasso espiritual. No lado espiritual fala da redenção de Cristo. E aí cabe a nós entender que não devemos confiar em nossas próprias forças, em nossa própria sabedoria, em nosso próprio conhecimento, esquecendo que Jesus é o que nos redime, é o que nos dá força, conforme João capítulo 15, verso 5 diz, sem mim nada podereis fazer. Jesus, meus irmãos, ele tem que ser o centro da nossa vida em todas as coisas, no trabalho, nos negócios, na vida espiritual. E nós não devemos confiar em nós mesmos, esquecer que Jesus, que deve estar à frente de qualquer negócio, de qualquer coisa. Se vai fazer um negócio, Jesus tem que estar na frente. Se você vai fazer a obra de Deus, Jesus tem que estar na frente. Amém, irmãos? Vamos ver a próxima obra então. Pedras preciosas. Então a madeira fala de orgulho humano. Provérbio 21:4 diz, olhar altivo e coração orgulhoso não prospera. Esse tipo de obra é feita por pessoas que não têm um amor puro no coração pela obra de Deus, tudo por causa do orgulho. Os irmãos sabem que a gente tem prazer de conversar com aquele irmão, com aquela irmã que é bem crente e fiel a Deus, que mesmo passando por luta, por dificuldade, ela não reclama. Agora quando ela chega na casa de alguém, está passando por uma luta, amaldiçoa seu salário, amaldiçoa o emprego, e não vai dar, porque não sei o que. Mas quando a gente encontra alguém que realmente o testemunho é sólido, a gente tem prazer de conversar. Os vizinhos, para os irmãos terem uma ideia, os vizinhos quando se espelham na gente, os vizinhos estão de olho na gente, e se a gente der um bom testemunho, ele vai dizer, opa, aquele irmão é diferente, toda a vida cantando, sorrindo, não reclama, eu acho que eu vou visitar essa igreja, para ver como é que é lá. E você acaba ganhando ele para Jesus, ganhando ela para Jesus. Lá no apóstolo Paulo escrevendo em 1 Timóteo 4,16, diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso salvará tanto a ti mesmo quanto aqueles que te ouvem. Então se nós permanecer firme, dando um bom testemunho, nós vamos ganhar almas sem mesmo evangelizar, pelo nosso bom testemunho. Os irmãos creem assim? Levante a mão e glorifique o Senhor. Muito bem, agora vamos ver então as outras 3 obras, que na verdade são obras ruins. Madeira. Os irmãos sabem que
Os primeiros três materiais, que são ouro, prata e pedra preciosa, resistem ao fogo. Infelizmente, dentro da igreja existe, queira ou não, existe pessoas que aceitaram Jesus, mas que continuam ainda com aquelas coisinhas lá do mundo, aquele orgulhozinho, aquele linguajar diferente. Eu já conversei com várias pessoas que aceitaram Jesus, já estão há 3 meses, 6 meses, 1 ano, e continua com aquela gíria, aqueles palavrão. Nós temos que deixar tudo isso, porque hoje nós somos cristãos, a nossa língua tem que ser diferente. Amém, irmãos? Então, orgulho humano. Irmãos, eu já conheci pessoas também que dentro da igreja, você cumprimenta essa pessoa, ele até sorri para você. Só que lá na rua, se você encontrar com ele, ele nem te cumprimenta. É verdade, Jesus. Eu já encontrei pessoas na rua, irmãos, que se ele estiver conversando com um ímpio e você passar por perto dele, ele vira as costas para fazer de conta que não viu você passar, para que aquela pessoa ímpia não perceba que ele é crente. Misericórdia, irmãos. Orgulho humano. Ele não quer que ninguém saiba, para não ferir o seu orgulho, para que aquela pessoa não venha dizer que ele é crente, sai espalhando que ele é crente fanático, que ele é crente, né? Deus que tenha misericórdia, que a partir de hoje vamos procurar ser fiel ao Senhor. Jesus está voltando. Amém, irmãos? Aleluia. Hoje o nosso estudo vai ser mais leitura mesmo. Feno. Quantos aqui conhecem o que é feno? Levante a mão. Pensei que a maioria não conhecia, mas bastante pessoas conhecem. O feno é mais cultivado ali pela região dos Estados Unidos, porque ali é muito frio, e então quando cai bastante neve, os pastos acabam morrendo, e então não tem pasto para os animais, então eles apelam para o lado do feno, que resiste mais ao frio, e então serve de alimento para os animais. Mas o apóstolo Paulo diz que também dá para construir uma casa com feno. E de fato, realmente, se os irmãos adquirirem, quando os irmãos puderem, esse livro aqui, eu conto um pouco da história da minha vida. Eu já morei também em casa não coberta de feno, mas coberta de palha, de repente coberta de lona, coberta de folha de coqueiro, porque até meus 12 anos eu vivia com meu pai e minha mãe, minhas 2 irmãs, e meu pai era andarilho, não desses andarilhos de mendigo que anda na rua no centro da cidade, era aquele andarilho que andava pelas BR, igual cigano. Para ter uma ideia, nós morávamos em Quilombo, Santa Catarina, até Realeza, Paraná, não sei se alguém conhece aqui, não sei quantos quilômetros dá até hoje, talvez deve dar uns 300 quilômetros. Nós fizemos 3 viagens a pé pela BR. Na primeira viagem, até uma história engraçada, na primeira viagem meu pai saiu com uma mula na frente, com cheio de bolsa, em cima amarrado, uma vaca, um porco e 2 cachorros, cada um de nós com um animalzinho desse puxando na beira da BR. Parece uma história, mas é real mesmo, aconteceu. Só que meu pai, ele não ia direto, vou parar lá em Realeza agora. Aonde ele chegava, ele pedia pouso nas casas, pousada, e quando então aquela pessoa tratava bem ele já pedia se a pessoa não tinha um pedaço de terra para arrendar, ele queria trabalhar. Aí a pessoa arrendava lá, ele começava a trabalhar, às vezes nem a planta estava ali, uns 3 meses, estava altinha assim, ele abandonava tudo, vou embora, deixava tudo, e ia a destino que ele estava. Era coisa tremenda, na televisão naquela época lá, passava direto, nós andando pela BR, era tremendo. Então, o feno fala de vanglória. Essa obra também Deus não se agrada, porque é feita não para Deus, mas para a sua própria glória, ou seja, para ser glorificado e aplaudido pelos homens. São obras essa também. Os irmãos já conversaram com pessoas que aceitaram Jesus e não perderam aquele costumezinho de se vangloriar? Se vangloria de tudo, porque eu faço isso, porque eu fiz, porque não sei o que acontece. Isso é vanglória. Mas existe outro tipo de vanglória também, que são aquele tipo de irmãos que era humilde, era simples, cantavam na igreja, de repente gravaram um CDzinho. Hoje não vão mais em igreja simples pregar, só cantam em shows em grande cidade para vender bastante CDs, para ser aplaudido. Isso é vanglória. Eles não cantam para adorar o Senhor, não louvam o Senhor, eles cantam para ser aplaudido e glorificado pelos homens.
Existem pregadores, o Renato, vários dirigentes que sabem, que dependendo do pregador, se você não pagar um cachê bom para ele, ele não vai pregar na tua igreja. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que ele não está pregando para ganhar almas, não tem amor, mas para a sua própria glória. Amém, irmãos? Então esse material Deus não se agrada. A última obra, a palha. A palha fala de interesse humano. E esta obra queima rapidinho, mais rápido que todas as outras. Isso fala de pessoas que buscam o seu próprio interesse. Será que existe dentro da igreja pessoas que buscam o seu próprio interesse? Pior que existe. Eu era o segundo dirigente ali da igreja do Ana Júlio. Infelizmente, ali tinha uma irmã, ela aceitava Jesus, de fato aceitou a primeira vez. Dali uma semana pediu uma cesta básica, nós arrumamos para ela. Dali 15 dias, outra cesta básica, nós arrumamos. Só que quando encerrou um mês, queria outra cesta básica. Aí a igreja não tem condição de estar mantendo uma família. Aí nós não cedemos para ela aquele dia. Ela foi para outra igreja, lá aceitou a Jesus de novo e começou a pedir cesta básica. Então existem pessoas assim, por interesse e não para adorar o Senhor, na verdade não entendem o que é um novo nascimento. Existem pessoas também que aceitam a Jesus, isso na parte masculina e feminina, aceita Jesus, se o pastor não reconhecer ele logo como um obreiro, um auxiliar, alguma coisa, ele se desvia ou passa para outra igreja. O que é isso? É interesse humano. Então tudo tem um tempo certo, um tempo determinado, na hora certa Deus levanta, é porque é Deus que levanta, não é homem. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos então continuar. Depois de nós então passar pelo tribunal de Cristo, que for avaliado nossas obras, nós vamos receber as coroas. Cada um de nós que for merecedor vai ter uma coroa para nós ali. Tem 4 tipos de coroa: a coroa da justiça, a coroa da vida, a coroa da incorruptibilidade e a coroa da glória. Nós vamos estudar agora particularmente cada uma dessas coroas. Veja o que diz a Bíblia. 2 Timóteo 4, 7 e 8 diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Então essa coroa é dos fiéis, dos batalhadores da fé, dos combatentes do Senhor, os quais vencendo todas as tentações se manteram puros, esperando fielmente a vinda do Senhor. Essa coroa da justiça será dada às pessoas que realmente amarem a sua vinda. Paulo diz: não somente a mim, mas a todos que amarem. Aqueles que se manterem puros, fielmente ao Senhor, vão ter direito a essa coroa. Jesus não esquece de nenhum de nós. Se nós formos merecedor, vamos ser coroados naquele dia. Vamos ver a segunda coroa, coroa da vida. Tiago capítulo 1, verso 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então essa coroa da vida será primeiramente dada às pessoas que venceram a tentação mediante todas as provas que passou aqui na terra. E segundo será dado porque conquistaram a vida superior a que vivemos aqui na terra, que será a vida eterna, uma vida espiritual semelhante aos anjos que não se casam e não se dão em casamento. Marcos 12, 25. Seremos semelhantes também ao próprio Senhor. Então essa coroa da vida será dada à pessoa que venceu essa vida, todas as tentações aqui na terra, durante toda a sua vida ministerial, durante toda a sua vida de fé, até chegar no céu. Então ele vai receber essa coroa da vida. Amém, irmãos? Vamos ver então a última coroa, ou seja, a terceira coroa, que é a coroa incorruptível. 1 Coríntios 9,
Romanos 5 diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então a coroa incorruptível é para os que se manterem puros, sem mancha, e deixarem todo o embaraço deste mundo para seguir a Cristo, terá essa recompensa. Então essa coroa incorruptível, na verdade, é para as pessoas que não se corrompem com o mundo, que realmente se afastaram do mundo, que entenderam que o mundo jaz no maligno. Por isso a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas vos renovai pelo vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade do nosso Deus. Então, se nós não se conformar com este mundo, se afastar dele, não copiar os costumes deste mundo, viver uma vida santa, nós vamos receber essa coroa incorruptível. Amém, irmãos? O escritor aos Hebreus, ele disse: deixando todos os embaraços que tão de perto vos rodeiam. Será que tipo de embaraço pode nos impedir de receber essa coroa? Existem vários embaraços. Os irmãos sabem que até a própria televisão pode ser um embaraço para muitas pessoas. E às vezes se apegam numa novelinha, não vem para a igreja, é embaraço. Então qualquer coisa pode ser embaraço. Cada um de nós sabe o que pode mais impedir nós de vir para a igreja, e são embaraços. Amém, irmãos? Coroa da glória. 1 Pedro 5, 1 e 2 diz: aos presbíteros que estão entre vós, em outra tradução diz aos bispos, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participantes da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. A Bíblia está dizendo então que essa coroa será dada aos ministros fiéis que promoveram o reino de Deus na terra, sem esperar recompensa material, que apacentam o seu rebanho com muito amor, cuidando como se fossem seus próprios filhos. O rebanho que um líder está liderando não é dele, é de Jesus. Por isso tem que cuidar com muito amor. Jesus se preocupava muito com o seu rebanho. Somente poderia liderar um rebanho se realmente tivesse amor em seu coração. Por isso ele, antes de consagrar a Pedro como pastor, ele disse: Pedro, se tu me amas. Vamos se colocar em pé neste momento. Aleluia. O arrebatamento da igreja exige de nós uma vida de santificação. Aleluia. Eu estou com a minha alma hoje realizada, porque eu sei que eu não vim aqui em vão. Deus, ele não realiza nada em vão. Se ele nos reuniu hoje aqui, se ele trouxe você aqui nessa noite, não foi em vão. Deus tinha algo, um propósito muito grande para nós nessa noite. Verdade, Jesus. Eu queria fazer um apelo. Se existe alguém nessa noite que ainda não aceitou Jesus, que ainda não é evangélico e quer um dia morar no céu, eu queria convidar você que viesse até na frente. Nós vamos orar por você. Quem sabe você até hoje não tem entendido realmente o que é um arrebatamento e o que é ficar neste mundo. Eu vou falar amanhã, nos demais dias, sobre a grande tribulação, sobre o juízo final. Os irmãos vão ver como vai ser muito triste para as pessoas que ficarem aqui. E eu não trouxe esse estudo também para assustar ninguém. Eu vim trazer a realidade. É a Bíblia que está nos dizendo que isso vai acontecer. Se você também que é crente, que estava servindo a Jesus, mas nunca entendeu realmente o que é um novo nascimento, mas que a partir dessa noite você quer ver uma vida diferente, você quer sentir-se transformado, santificado, eu convido você para vir à frente nesse momento. Eu vou orar por você nessa noite. Você faz um propósito com Jesus de a partir de hoje viver uma vida diferente. Irmão Adão, eu não quero mais viver aquela vida que eu vivia, porque eu sei que eu não estava seguro. Se Jesus voltasse, eu não tinha certeza da minha salvação. Mas a partir dessa noite eu quero orar por você, que a tua vida a partir de hoje seja diferente. Vem até a frente.
Eu convido você para vir até a frente.